governo brasileiro começou 2013 com o desafio de resolver 104 processos de sequestro internacional de crianças. O problema tem sido cada vez mais comum e pode ser explicado pelo aumento no número de casamentos entre pessoas de nacionalidades diferentes. Em casos de separação, quase sempre é difícil entrar em acordo para definir em que país os filhos devem morar. Bernardo Menezes explica o que diz a legislação e o que tem sido feito para proteger essas crianças. Mamãe só minha. Mamãe só minha. Dá um beijão, então. Houve momentos em que Rosane pensou que não voltaria a receber esse carinho. Uma tristeza que terminou há 3 meses, quando ela conseguiu rever os filhos depois de 2 anos de buscas. Os meninos, hoje com 6 e 8 anos, viajaram de férias para a França com a tia e a avó paterna. Para a mãe, o passeio era uma forma de garantir que as crianças mantivessem contato com a família do pai, que na época já havia falecido. Eles saíram do Rio em maio de 2011, mas 1 mês depois, quando deveriam ter voltado, não embarcaram. Na dúvida, eu preferi comprar a passagem, enviar a passagem para os dois, para eles voltarem sozinhos, já acompanhado de uma aeromoça. Mas elas cancelaram a passagem, daí então eu perdi o contato completamente. Foram quase 6 meses sem notícias, até que uma ligação da avó deixou Rosane ainda mais desesperada. Ela ligou para a casa do meu irmão, falando para o meu irmão que não ia mandar mais as crianças. E daí então meu irmão veio me falar que aconteceu isso, eu liguei na mesma hora, elas me atenderam, mas foi naquela coisa, aquela discussão e elas falaram mesmo, deram ponto final, não vou levar e desligaram o telefone, nunca mais atenderam e nunca mais apareceram. Como chegar até os meninos? Como encontrá-los do outro lado do oceano? Rosane procurou a Polícia Federal, a Vara da Família, mas não havia muita expectativa. Muitas das vezes eu cheguei a desistir. Aí não procurava mais nada, ficava quieto na minha, porque eu achava que não fosse mais achar. Porque não era só na França, era já no mundo inteiro, porque já não sabia mais aonde estava. A última esperança estava em tornar a história pública, e a estratégia funcionou. A partir de uma entrevista concedida por Rosane a uma emissora de TV, a Defensoria Pública da União entrou no caso. Era o início de uma trabalhosa operação para localizar as crianças. Foi um trabalho, foi uma coalizão de forças entre a Defensoria Pública da União, a Polícia Federal, por intermédio de sua adidância, e a Interpol Internacional. Agimos em conjunto. O trabalho é identificar onde estão as crianças, os adultos que levaram as crianças, verificar se passaporte e vistos estão ainda dentro do prazo e a regularidade dessas pessoas no exterior. O defensor explica que, com a ajuda de um delegado federal em missão na França, foi possível localizar o paradeiro dos meninos. Eles haviam sido levados para Joanesburgo, capital da África do Sul, onde finalmente foram localizados em abril deste ano. Verificaram que passaporte e visto já estavam vencidos. E pior, a tia estava trabalhando irregularmente naquele país com visto de estrangeiro. Então tínhamos todos os motivos para retirar as crianças da companhia da avó e da tia e entregar na mão da mãe. Rosane foi a Joanesburgo buscar os filhos que estavam vivendo em uma casa alugada pela avó. No momento do reencontro, os dois estavam sozinhos com a tia. As crianças não estavam estudando, eles ficavam em casa sozinhos, o mais velho cozinhava para ele e para o irmão. Então, assim, são coisas que criança não deve fazer e nem deve sofrer. Histórias como a de Rosane levaram um grupo de países a assinarem, em 1980, um tratado de cooperação internacional para agilizar a repatriação de menores. É a Convenção da Haia sobre aspectos do sequestro internacional de crianças. Pelo acordo, as 78 nações signatárias se comprometem a criar órgãos responsáveis por localizar os menores retidos ilegalmente no país e tentar intermediar um retorno amigável. Se for o caso, essas autoridades centrais, como são chamadas, também podem buscar a Justiça Federal para pedir a volta imediata. A especialista em direito internacional, Carmen Tiburcio, explica que no Brasil, a autoridade central é a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República.
Este é o órgão que deve ser acionado quando uma criança é levada ilegalmente para outro país. A prática é mais frequente no caso de famílias formadas por casais de nacionalidades diferentes. E o que se visa obter pela aplicação da convenção é que o país para onde a criança foi levada devolva a criança ao país da residência habitual para que o juízo do país da residência habitual, que seria um juiz natural, o juiz competente para decidir sobre a guarda da criança, tome as decisões cabíveis a esse respeito. O defensor público explica ainda que antes da convenção, os juízes nacionais expediam ordens de busca e apreensão que precisavam ser validadas pela Justiça Estrangeira. Contratados são os representantes dos órgãos centrais do país onde o menor está retido que assumem o caso e agilizam a repatriação. Eles se encarregam de ajuizar uma ação de busca e apreensão no estrangeiro, ou seja, eles fazem o nosso papel no estrangeiro. Mas há casos em que o bem-estar e a segurança das crianças pesam na decisão do juiz. Em 2008, uma brasileira conquistou o direito de permanecer com os 2 filhos pequenos aqui no Rio, contra a vontade do pai argentino. A família havia se mudado para cá por conta da crise no país vizinho. Mas o pai decidiu retornar só a Buenos Aires. Lá ele procurou a justiça para retomar a guarda dos filhos, sem sucesso. Os desembargadores daqui entenderam que não houve sequestro e que o retorno dos meninos poderia gerar traumas psicológicos. Além disso, as crianças preferiram ficar com a mãe. Por exemplo, quando a criança tem maturidade para expressar sua opinião e manifesta a sua vontade no sentido de que quer permanecer. Isso é algo que o juiz tem que levar em conta. No prazo também, se a criança é retirada do país estrangeiro há 2 anos, 3 anos, e aí seu genitor, ele só inicia esse procedimento para o retorno 2, 3 anos depois. Então, você já tem um indício de que a criança provavelmente deve permanecer, porque aí a convenção autoriza o juiz brasileiro a verificar se ela já está adaptada. Situações de abuso sexual, violência doméstica e estado de guerra também autorizam o juiz a negar o retorno. Mas seja qual for o desfecho do caso, o defensor público lembra: é preciso se cercar de cuidados antes de autorizar a viagem de um filho para o exterior. A regra vale inclusive para casos como o de Rosane, em que uma fuga parecia improvável. O primeiro conselho que eu dou é pensar 10 vezes antes de entregar os vossos filhos, seja para terceiros, seja até para pessoas da própria família, né? No caso específico, havia uma relação de confiança entre a avó e a tia paterna, uma relação que foi quebrada, lamentavelmente. Confiança quebrada, mas, felizmente, laços refeitos. O que Rosane mais quer agora é tocar a vida com alegria, ao lado de toda a família. Trabalhar, educar eles, como eu fazia antes, entendeu? Levar para a escola, que eu estava fazendo muita falta isso, brincar, se divertir. Tudo que a gente fazia antes, vamos continuar fazendo, entendeu? E agora mais um pouco, né? Espaço aqui, lembra do avô, abraça o avô, beija o avô e se manda para cada tia. E o avô fica que nem fica naquela expectativa, fica feliz. Mas vocês estavam sentindo falta do Brasil? Sim. O que vocês mais sentiam falta aqui do Brasil? Mamãe. Praia e pastel. E o cuscuz. Não, minha prima. Cuscuz docinho.